Olá, Victor. Olá! Boa noite. Boa Tudo bem? noite, Sami. Que honra tê-lo aqui. Uma Fico muito honra também feliz. estar contigo. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre você. Acho que você merece toda essa alegria que a gente tem de poder falar mais um pouco sobre o direito sistêmico e também sobre as constelações familiares. O Sami, ele é juiz de direito na Bahia, professor da Hellinger School e também é o pioneiro na aplicação das constelações familiares no direito, aqui no Brasil, aqui no judiciário, e mais do que isso, é o criador da expressão do termo direito sistêmico. E Sami, esse domingo foi Dia dos Pais, foi a primeira vez que o Sim. seu Sérgio não esteve aqui presente, mas eu tenho a certeza de que em qualquer lugar que ele esteja, ele é muito orgulhoso do filho que você se tornou, do homem que você é, e o quanto você contribui para essa humanidade, né, Sami? Eu acho que nós somos muito gratos a todos esses aprendizados, esses conhecimentos que você nos tem fornecido e que veio lá de trás, né? Veio das dinâmicas do seu pai, de unir os excluídos, de buscar reparar as injustiças, e que aos poucos você se via com essa identificação tão forte, né? E a constelação foi um caminho que te possibilitou compreender mais isso a fundo, para você encontrar o seu lugar. Então, hoje é um dia de alegria, que eu comemoro a sua presença. E eu falei para o pessoal, antes de você entrar, que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é constelação, sobre as leis sistêmicas e como elas podem contribuir para o despertar da consciência, né? É o nosso tema. Beleza, Victor. É uma honra também receber esse seu convite, estar aqui batendo esse papo com você. Realmente, a gente recebe tudo dos pais, né? Como o Bert Hellinger falou, dos pais recebemos tudo, o que nós temos e o que nos falta. E, assim, motivos para agradecer não é só em relação ao que eles nos dão, mas até também ao que eles não nos dão, porque é o espaço que tem para a gente vencer algo, para a gente crescer por nós mesmos, né? Porque se fosse só receber tudo fácil também, né? É que essa é a parte mais fácil da gente expressar, a gratidão pelo que os pais fizeram. Algumas pessoas não receberam, ou sentem que não receberam tanto dos pais, né? E ficam se apegados àquilo que não receberam. E aí acham que não tem o que agradecer. E, na verdade, todo o potencial que cada um tem na vida é graças ao que recebeu e ao que não recebeu. O que não recebeu dá força também, né? Então, no final das contas, todos temos os pais certos para nós. E aí cabe a cada um de nós fazer bom uso disso, né? Para ter uma vida melhor. Já imaginou se os nossos pais fossem perfeitos? Como seria a vida para a gente? A gente ia se sentir inseguro por tudo, a gente não ia ter a confiança para crescer, para se desenvolver. Não ia Então, saber nem andar. graças a essa filosofia, Sami, eu fico pensando, algo tão simples, mas tão profundo, né? E É que, verdade. e que a gente, às vezes, vai vivendo a vida e a gente pega esse conceito simples e às vezes complica. Porque no final de contas, Sami, tudo gira em torno desse amor, né? Do amor cego para o amor que vê. Do amor inconsciente para o amor consciente. E é algo muito bonito, né? É algo que a gente acha que o amor por si só salva, mas não. A gente vai compreendendo por meio das dinâmicas sistêmicas que existe um amor que é fantasioso, um amor que é mágico, um amor que é ilusório. E esse amor, em vez de unir, é o que nos separa. Porque é nesse lugar que a gente não encontra o nosso verdadeiro lugar no mundo. E ainda acontece que a gente sofre e esse sofrimento ele se perpetua no tempo. Então, quando a gente reconhece, quando a gente acolhe essa dor, e esse movimento ele entra na gente, é que a gente pode se colocar à disposição dele, à disposição dessa força. Então, sabe, com esse olhar, com essa disponibilidade sua que a gente começa então. Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre o seu olhar da constelação, nessa visão mais conceitual mesmo, que eu sei que as pessoas muitas vezes se embananam falar sobre a constelação, mas ela é algo muito simples, né? É uma reconciliação com o nosso passado, para a gente identificar as dinâmicas ocultas para que a gente possa avançar. Eu vejo dessa forma, então eu queria que, vindo de você,
uma compreensão, esse olhar da constelação. É o que você falou, né? E o que o Bert Hellinger observou ao longo das décadas em que ele trabalhou com gente, né, no âmbito terapêutico, com famílias, ao longo da vida dele, e que o amor por si só não é suficiente, né? Que todas as pessoas são, são movidas pelo amor o tempo todo. Só que muitas se frustram com isso, né? Se o amor não está de acordo com uma ordem que ele observou e descreveu, e que é o que nós estudamos com as constelações, aí o amor, ele viola as leis sistêmicas, né? O Bert Hellinger não usava essa expressão leis sistêmicas, ele falava de ordens do amor, que é justamente as ordens ocultas que fazem com que o amor flua e se transmita e seja bem aproveitado, ou que façam o amor pode aparentar até como uma agressividade, uma arrogância, né? Por exemplo, alguém que quer ajudar outra pessoa e acha que a outra pessoa não tem a sua própria força para fazer por si, e aí ao invés da pessoa ajudar a outra a desenvolver a própria força, essa pessoa quer salvar a outra como se a outra fosse inferior, né? Tratando a outra com inferioridade e tal. E aí não dá certo o resultado, né? Isso acontece muito entre casais, ou entre sócios, ou entre patrão e empregado, que nas ordens do amor não tem essa superioridade entre patrão e empregado, né? Numa relação de trabalho é equilibrado. Um paga o salário, o outro presta um serviço, mas tem que ter o equilíbrio. Se um se considera superior ao outro, o outro não vai se sentir forte para dar o melhor de si, né? Isso vale no casamento também, né? Muitas vezes a pessoa projeta na outra o pai, a mãe, ou o homem vê uma mulher e acha que ela é muito frágil porque ele projeta nela a sua própria mãe. Isso é muito comum, né? Freud já dizia, mas nas constelações isso fica muito nítido essa relação, e é extremamente comum, né? Ou a mulher quer salvar o homem, fala, oh, coitadinho, porque ela mesma não conviveu, não teve uma boa relação com o pai, achou que o pai foi fraco, que o pai se perdeu, que o pai teve dificuldades com droga, com alcoolismo, se afastou, aí ela encontra um homem e acha que o homem é frágil, assim como o pai foi, e ela quer salvar o homem. E aí ela faz de tudo para esse homem, para ajudar, né? Para ela tá dando amor. E o homem não retribui. Ela, poxa, por que não está me retribuindo esse amor? Eu fiz tanto, que pessoa ingrata. E o homem, na verdade, acha ela arrogante pra caramba, porque quem ela pensa que é para ficar fazendo tudo por ele, não reconhece o valor dele, a própria capacidade, que ele é um adulto, né? Então, nos casais, quando um acha que o outro é criança, às vezes não é racional, É algo é do uma projeção, inconsciente, né? é do E é, inconsciente, é porque o amor não está em ordem, e aí ele não flui bem, né? Mesma coisa entre pais e filhos, tem uma ordem própria, né? Um tema próprio, como é que o amor flui de pais para filhos, mas quantas vezes os filhos se acham maiores do que os pais, e aí querem salvar os pais, ou querem ajudar os pais, ou querem corrigir os pais, e se frustram, porque os pais não aceitam esse amor de forma é, desordenada. com certeza. Esse, por exemplo, me veio à mente um dos casos aqui que eu ouvi de uma amiga minha que já tinha tido uma situação. Ela saiu da casa dos pais, os pais moravam no interior, e depois de um tempo ela começou a ter uma vida boa, começou a ganhar dinheiro, e os pais vivendo lá, na regiãozinha do sertão, onde já a gente sabe que tem uma escassez muito maior, né? E mesmo assim, essa filha, ela não conseguia olhar para frente, para o futuro. E ela falava, não, eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que ajudar meus pais. Aí quando a gente foi ver, a gente foi perguntar para ela, mas aí, o que seus pais querem? Não, meus pais não querem sair de lá. Não, mas eles têm que sair de lá sim. E a gente vai ver que nós, como filhos, a gente vai tentando entrar num lugar que não é nosso, que é o dos nossos avós, né? Que eles são os maiores, eles que deveriam cuidar dos nossos pais. E a gente se coloca num lugar de superioridade porque a gente acha que aquilo seria o melhor para eles. Mas no fundo não é. E este é um lugar tênue, mas que a gente precisa trabalhar muito, porque é muito duro a gente olhar para o destino e ter que reconhecer que ele é como é. Então, quando a gente aceita isso, quando a gente aceita a realidade tal como ela é que a gente consegue ganhar força. E quando a gente ganha essa força, a gente pode viver o presente.
que essa vida nada mais é que um presente. Os nossos pais são um canal que passamos por eles. Os nossos pais nos possibilitaram essa vida e devemos sempre ser eternamente gratos por isso. O que acontece é que muitas vezes nesse amor cego que a gente falou ali no início, a gente busca salvar nossos pais, a gente julga, mas isso é como se fosse um fluxo, é um bloqueio do fluxo natural da vida. E acaba que quando a gente julga os nossos pais, a gente renuncia à própria vida, né? Então, o nosso merecimento, as nossas conquistas, o amor que a gente sempre sonhou, a gente vai percebendo que isso vai ficando meio que preso no meio do caminho. Então é muito importante a gente voltar o nosso olhar para os nossos pais com amor. E aceitar que é a vida que veio por meio deles. Às vezes os nossos pais nos deram tanto, nos deram presentes, nos deram brinquedos, às vezes os nossos pais não nos deram nada. E mesmo assim a gente vai ter que conviver com essa realidade, porque é a realidade. Então, o nosso maior gesto em direção aos nossos pais é reconhecer que eles são maiores, que eles são os grandes e nós somos os pequenos. E a partir disso, aceitar a vida como ela é e desenvolver a nossa vida a partir dessa realidade, que é o nosso maior desafio, né, Sammy? Inclusive, tem um trecho no seu livro que você fala isso. Que a gente, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei, mas você fala que a gente aceita a realidade e se desenvolve a partir dela. Porque isso não vai mudar. Nós não temos um condão, a variante de condão de mudar o destino do que aconteceu. Então a gente simplesmente aceita e se desenvolve por meio dessa realidade. É isso. E a força para esse desenvolvimento vem a partir do momento que a gente concorda com as condições que nos foram dadas, né? Com aquilo que veio de trás, a gente concorda e aí segue adiante da melhor forma possível, cada um com as suas potencialidades, né? Você estava falando isso do pai do filho reconhecer que o pai é maior. Me lembrei daquela música do Luiz Gonzaga, do Luiz Respeita Januário. Tem uma... Você sabe cantar? Já viu? Eu Vamos ver. sei. Eita! Tem uma história que a história dessa música é que o Luiz Gonzaga foi para o Rio de Janeiro, ficou famoso, né? E depois de muitos anos voltou para a casa dos pais no sertão, lá em Exu, né? Em Pernambuco e tal. E foi visitar o pai. Ele chegou de madrugada, aí todo mundo acordou, e o pai dele tinha uma sanfoninha de 8 baixos, assim, bem simples, né? E o Luiz Gonzaga chegou com aquela sanfona toda poderosa, né? Já fazendo sucesso. Aí ele chegou tocando aquela sanfona e tal. Aí alguém, o nome do pai dele é Januário, né? Aí falou, Luiz, respeita Januário! Porque ele estava se achando com aquela sanfona poderosa. E o pai dele é o pai dele, cheio de moral, né? Com uma sanfoninha simples. E é isso, a pessoa pode brilhar na vida, na profissão, mas essa postura de respeitar a grandeza do pai, não querer... não é porque ele foi para o Rio de Janeiro que os pais tinham que ir para o Rio de Janeiro. Os pais podem ter uma grandeza própria lá no sertão, não tem que tirar os pais lá do sertão. Né? Ele tem que ir lá reverenciar, agradecer por essa origem, por todos os valores que tem, e o filho que siga seu caminho e faça sucesso como tiver que fazer, encontre o que é seu também, sabendo que o que é seu, o que é seu tem origem no que veio antes, né? E aí você pode crescer, aí cada filho pode crescer. Agora, enquanto o filho estiver negando, ou achando, ou desprezando, né, reduzindo a importância do que veio dos pais, esse filho ele está de costas para a própria vida, ele está dedicado, a sua força está dedicada a julgar algo que ele não pode mudar, né? E aí ele não tem essa força, não tem essa ordem, essa bênção, né? Que é a bênção dos pais, não é uma bênção religiosa, assim, nesse sentido tradicional de algumas religiões, né? De pedir a bênção para o pai, mas é no sentido de colocar algo em ordem, de reconhecer que existe uma ordem, que existe a importância da vida, como ela veio, como ela é, e reconhecer que, diante disso, de tudo que aconteceu antes, eu sou pequeno. E, perante a minha vida, eu faço algo de bom com tudo que eu recebi. E eu aproveito tudo. O que é exemplo, o que é aprendizado, e o que é espaço para eu fazer por mim mesmo, e aí eu tenho meus filhos, e eu posso olhar para os meus filhos, o fluxo da vida, né? A vida tem um fluxo, isso é dentro de uma ordem também. O rio, ele corre de cima para baixo, ele não sobe,
né? E a vida flui assim como o rio. Então, de pais para filhos, essa é a ordem da harmonia, né? Isso tem impactos em muitas áreas da vida. Tem impactos na saúde, né? Quando a pessoa adoece, quando ela quer mudar algo que não pode ser mudado, quando a rejeição aos pais tem um impacto na saúde física. Muito E tem um peso, né, impacto, nas costas, muito peso. Pode peso e frustração, infelicidade, né? A pessoa que não se conforma, que não aceita os pais, ou rejeita a vida como ela veio de antes, né? O destino dos pais, aquilo que aconteceu, a pessoa vive sofrendo por algo que já foi, né? isso. É natural, o É. sofrimento é natural, com uma perda, com um luto, mas é natural também, depois de um tempo, deixar para trás, superar e seguir adiante. Mas tem pessoas que ficam presas Assim, no sofrimento, inclusive, Sami, né? sinto muito por te parar aí, mas tem uma frase do Bert que me veio à cabeça, é aquela que ele diz o seguinte: independente da graça ou da desgraça que chega ao nosso destino, a gente humildemente aceita isso. Eu sei que é um olhar muito difícil. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de incluir e acolher essas histórias. Mas se a gente perpetuar esses sentimentos, eles continuam fluindo naquele campo. E a gente nunca vai se permitir abrir as possibilidades da vida. Isso é uma coisa que cada vez eu tenho estudado mais, que são o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E vejo que cada vez mais, além dos nossos pensamentos, a gente tem que se preocupar com os emaranhados que chegam até nós, né? Os emaranhados inconscientes. Algo que a gente não sabe que existiu na nossa família, um acontecimento, mas que ele, de alguma forma, ele intervém naquele sistema até que alguém possa dar um novo olhar para aquilo, possa acolher. Isso a gente vê muito em casos de aborto, né? Em casos de exclusões, que, por exemplo, um filho, um aborto que não pôde vir ao mundo, e aí um filho que vem em sequência, geralmente ele busca honrar aquele excluído, né? E a gente vê que isso traz efeitos muito graves para o sistema, que pode ser que esse filho busque, inclusive, honrar esse irmão na morte. Então, essa nova consciência que Bert nos trouxe, nos possibilitou, que passa por você, eu acredito que seja algo que nos vem para nos facilitar uma nova compreensão dessa vida. É uma sabedoria sistêmica, né? Porque o conhecimento por si só, se não for aplicado, não serve de nada. Então, eu tenho que ser sistêmico todos os dias. Eu tenho que vivenciar as minhas relações de forma sistêmica. Eu tenho que olhar para os meus pais, sendo eles maiores. No meu trabalho, eu tenho que saber o meu lugar diante do conflito do cliente, quando ele me traz essa questão. Então a gente começa a perceber que a gente precisa confiar em algo maior, né? A gente precisa ter a crença de que se algo acontece e que foge do nosso controle, não para o nosso bem ou para o nosso mal, aquilo está a serviço como um aprendizado. Então, se a gente tomar aqueles acontecimentos, as nossas frustrações, as coisas que nossos pais não puderam nos dar, como a nossa identidade, e se prender nisso, a gente não avança. Porque a nossa identidade, aos poucos que eu venho compreendendo isso, a nossa identidade é ao todo. Nós pertencemos ao todo e um dia retornaremos para lá. Então a gente aceita essa vida, a gente recebe essa vida, a gente se diverte com essa vida e vive dentro das condições que nos foram dadas. E vamos nos desenvolvendo em cima disso. Porque aí sim a gente pode falar, agora eu sei qual é o meu lugar. E as nossas relações começam a mudar, começam a ser relações prósperas, porque a gente começa a respeitar o dar e receber. E a gente vê que isso é um dar e receber constante. Porque foi como você falou, se uma mulher dá muito para o marido, às vezes esse marido começa a se sentir tão inferiorizado que uma hora isso vai trazer consequências, né? E como a gente vê, e eu já vivenciei isso, eu posso falar que ou a gente vai tentar desvalorizar o crédito da pessoa a ponto de colocá-la no mesmo lugar, ou então a gente vai querer trair, abandonar essa pessoa porque a gente não consegue ficar num lugar que a gente se torna indigno. A gente não tem a nossa dignidade preservada. E hoje eu presto a seguinte atenção no meu relacionamento atual, por exemplo. Eu dou, aí eu espero ela dar de volta para continuar esse fluxo, né?
Porque se eu dou, tá, vou esperar mais um pouco, tá, pode ser que ela tenha esquecido, aí eu dou mais um pouco, pronto, agora tem que esperar. E a gente tem que estar se policiando, porque senão as relações começam a sofrer as consequências graves e que a gente sabe qual é o término disso. Então, eu vejo esse viver, essa sabedoria como algo muito grande e algo muito simples ao mesmo tempo, que chega até nós e a gente precisa confiar que isso vem para nos ajudar a compreender a vida, né? As dinâmicas da vida. A prática disso, como você falou, é onde a constelação é um diferencial em relação a outras práticas, outras teorias, né? Porque a gente pode falar a parte teórica das constelações, as leituras do livro do Bert, né? Agora eu tenho visto muita gente que lê os livros do Bert e fala, propaga o direito sistêmico, até que dá aula de direito sistêmico por aí, mas quando vai ver a vida da pessoa, ela não pratica. Parece que assim, e a constelação, ela é muito legal, né? O tema da live que você propôs, como é que a constelação pode ajudar a gente, né? A constelação, ela traz à luz essas dinâmicas que a gente está falando aqui, né? Ó, o equilíbrio, a lei do pertencimento, que ninguém pode ser excluído, né? Se alguém for excluído, vai vir um outro filho ou alguém de uma próxima geração e vai honrar, vai querer seguir, olhar na alma para esse excluído e talvez repetir uma tragédia, um drama, vai sair do seu lugar, né? Porque vai querer ocupar o lugar de outra pessoa que, para honrar essa pessoa que está faltando, ela vai tomar o lugar dela e aí não vai estar no seu lugar de filho, de irmão mais novo, e vai sofrer, porque a pessoa se sente... Quantas pessoas se sentem deslocadas ao longo da vida? Deslocadas na família, deslocadas no trabalho, né? Alguém perguntou aí para falar sobre relações tóxicas, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamento tóxico é um relacionamento onde as pessoas estão fora do lugar. É basicamente isso, né? Quando a pessoa está no seu próprio lugar, ela está segura, ela se sente tranquila, ela sabe quem está aqui, ela sabe quem está aqui, fala, eu tô bem aqui, e se aparecer alguém que não me faça bem, eu não preciso dessa pessoa, porque eu sei qual é o meu lugar, e eu posso estabelecer um relacionamento que esteja em harmonia com o que eu quero para a minha vida, né? Na verdade, a pessoa que vive um relacionamento tóxico, ela está fragilizada, ela está sem força, né? Ela não consegue enxergar por que ela está naquela situação e por que ela não consegue sair. Isso vale para ambos, não é um só, né? Não é uma relação só com uma vítima e um algoz. Na verdade, qualquer um que abusa de outro, ele também está fora do seu lugar, está fragilizado, está agindo de forma disfuncional e também tem consequências. Inclusive, muitas vezes vai preso, né, agride, se sente mal, se sente culpado. A pessoa se sente um bosta, uma pessoa que vive agredindo a outra, né? Não é uma situação confortável. E para a vítima, menos ainda, né? Para quem apanha. E muitas vezes os dois se agridem de diferentes formas, né? Uma com humilhação, o outro não sabe agir de outra forma, age com força física. Você vê a fraqueza de uma pessoa que precisa agredir fisicamente a outra. É uma pessoa muito fraca, porque ela não sabe, não tem força emocional, né? Não tem a tranquilidade de saber qual é o seu lugar. Quem sabe qual é o seu lugar não precisa, se defende de uma forma tranquila e tem uma estabilidade maior, né? Então, isso de não conhecer o seu lugar é muito... É a raiz dos relacionamentos que hoje se fala que é tóxico, né? Relacionamentos disfuncionais, sofridos, né? O que eu ia falar? Você Pensando tinha nisso, falado uma coisa que... Diga quando aí. você lembra aí, mas isso que você falou é muito importante, né? Essa dinâmica que acontece nos relacionamentos. E hoje eu percebo dar e receber como um termômetro. Ele é um termômetro para que a gente reconheça se aquele relacionamento está caminhando para um lugar saudável ou ele está caminhando para um lugar doentio. Porque quando uma pessoa dá demais, foi como você falou ali, ela começa a se sentir muito inferiorizada e ela começa a atacar o outro. Então a gente precisa ter essa consciência de saber o nosso lugar. Além disso, reconhecer aquilo que a gente pode oferecer para o outro, o que a gente pode receber, que isso é muito importante também, né? Eu Só uma falo... coisa. Ah, pode falar. Quem dá demais se sente superior.
né? A pessoa se sente superior, fica esperando uma retribuição, e a retribuição não vem, porque a pessoa não viu o outro como sendo quem ele é. Viu? A pessoa acha que o outro precisa desse tanto, só que ela está dando demais, está dando mais do que a pessoa precisa. E a pessoa não vai retribuir em conformidade com o que recebeu, ela vai retribuir conforme ela estiver podendo, né? Então, quem dá demais também está se sentindo superior, e quem recebe demais se sente inferiorizado, se sente humilhado, e vê o outro como arrogante, como prepotente, e aí quem deu demais, aí quem recebeu demais e não consegue retribuir na mesma medida, é como você falou, não suporta, né? Vai embora, ou trai, arruma um jeito E de o pior é que acabar o o outro fica relacionamento. sem entender o porquê. Porque eu dei tudo para ele, eu fiz de tudo. Olha só, É, eu sou uma pessoa boa, eu sou inocente. Aí quando a gente vai compreender as dinâmicas, tudo isso tem uma causa mais profunda, né, Sami? exatamente. Isso é E é isso que a muito interessante. constelação É nisso que a constelação é fantástica, né? Porque ela clareia, ela deixa isso tão claro que as pessoas não têm como negar. Deixa de ser uma questão de retórica, de uma pessoa falar para outra, e é algo que se mostra e a pessoa percebe qual é a dinâmica. É E aí não tem simples de mais o que entender, acusar né? o outro. É Não simples. adianta acusar, não adianta culpar, falar, é isso. Agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Se eu posso até manter. Ó, constelação não funciona para todo mundo, né? É, Tem uma cláusula lá na bula que fala assim: olha, não funciona para quem se considera vítima. olha, você falou algo muito importante, algo que eu gosto de explicar geralmente para as pessoas. Quando se busca, isso vale até para o judiciário, quando se busca um inocente, um certo e um bom, acabou a relação. Acabou. Porque se a gente tem uma vítima e o outro lado acusador, qual o benefício daquela relação ser mantida? Então, por isso que hoje eu vejo na mediação algo tão belo. Porque quando a gente se coloca no lugar de mediador, a gente tem um olhar distante. A gente não sabe se vai ter a solução ou não, se vai ter um acordo ou não. A gente torce por isso, claro, mas não é algo que a gente espera. E a gente vê isso até como você consegue aplicar isso no judiciário, que é esse olhar distante, mesmo sendo um julgador, e você consegue aplicar essa filosofia sistêmica, porque você coloca as partes, no meu caso os clientes, né, no lugar deles, para que eles consigam ter a força necessária e tomar uma decisão que seja válida para a relação. Porque o que a gente vê, quando tem um terceiro que decide, muitas vezes essa decisão não é preservada, né? Porque de alguma forma a pessoa se vê infantilizada em que um terceiro precisou intervir entre dois adultos e ali precisou colocar a voz dele para que a relação fosse resolvida, para que o conflito fosse resolvido. Então, Sami, o que eu começo a ver também, e eu fico muito feliz mesmo, porque você, com essa sua visão, nos possibilitou esse conhecimento dentro do direito, que é um meio totalmente rígido, burocrático, e a gente consegue trazer algo que é leve. E eu não sei se você sofreu certo preconceito, eu queria até saber um pouco mais sobre falar dessas dinâmicas de amor, né? Porque, querendo ou não, existem vários caminhos, mas a única solução é o amor, né? Eu gosto de falar essa É, frase porque é isso, é simples. As leis sistêmicas são leis que regem os relacionamentos para que possa fluir é. bem. Olha, eu acredito que os advogados, juízes, não é de hoje que tem coração. Sempre tiveram, né? O que acontece é que hoje em dia muitos paradigmas estão caindo, aquela rigidez, as pessoas não suportam mais viver encaixotadas assim, de forma muito quadrada. As pessoas precisam buscar ser elas mesmas, né? Se realizar de uma forma que antigamente se vivia tranquilamente, ou não tão tranquilamente, né? Mas as pessoas estavam acostumadas a se enquadrar em como se esperava que elas fossem, né? Isso vale para as mulheres na sociedade, vale para os homens também, né? Para todos. Agora, na faculdade de Direito, quando eu cursei, de 94 a 99, tinha muitos amigos com coração grande, artistas, muitos poetas, tinha teatro, tinha muita coisa legal na faculdade, né?
Só que o ambiente jurídico era aquele formalismo, aquela coisa quadrada. E eu sonhava naquela época. Eu falei, olha, eu gosto de direito, eu me encanto com essas coisas, mas esse formalismo todo, eu acho que tem coisa aí que não pode, não tem como, não cabe mais na vida hoje, né? Hoje em dia a gente precisa expandir um pouquinho mais os conhecimentos, não pode se basear só na lei, né? A gente tem que estudar o comportamento humano. Eu sempre gostei de psicologia, de estudar o ser humano, né? Fazia terapia, métodos de autoconhecimento e tal. E aí eu falei, olha, o direito precisa disso, porque tem situações em que a lei determina de um jeito e não tem como dar certo. Né? O direito de família mesmo, como era antigamente, antes da mediação ganhar esse espaço que hoje tem, né? É verdade. Era terrível, era uma coisa assim, o advogado de família só fazia as pessoas sofrerem mais. Né? A área criminal até hoje Era tá praticamente um batendo a teatro, né, cabeça. Sami? Ali é praticamente um teatro, na verdade. É, e qual o Antes, resultado? antes Para que você eu. se dedica tanto para não ter um resultado? Tem que ter um resultado. O que é o resultado? É alguma transformação no ser humano. Não adianta, você não vai obter um resultado se não tiver uma transformação no ser humano. Senão a pessoa vai reincidir no crime, vai reincidir num Com comportamento certeza. conflituoso. E como a gente vê nas constelações, reincide de geração para geração. Né? Os filhos repetem os dramas dos pais. E aí o Bert Hellinger descobriu uma forma de liberar os filhos, né? De colocar, reconhecer a ordem do amor nos relacionamentos, de modo que os filhos possam ser eles mesmos e ter um novo destino, né? Construir algo próprio, tomando como aprendizado, aprender com as experiências dos antepassados. Né? Quando a pessoa rejeita a vivência dos antepassados, ela acaba tendo que passar de novo pelo mesmo sofrimento, porque não aprendeu nada. E quando o filho reverencia os pais e os avós, independente do que tenham feito, sem julgamento, né? Mesmo que o pai tenha sido um assassino, que a mãe tenha abandonado filhos, independente do destino, ele reconhece que ocorreram dores, que ocorreram tragédias, que teve algo pesado, que foi suportado e houve vitórias também, e ele toma força de todo esse aprendizado, e ele toma esses fatos, toda essa realidade para dentro de si, não é que ele rejeita, ele fala, não quero isso para mim. Eu falo, eu quero essa experiência para mim. E aí cresce com essa experiência e ele não precisa passar por ela de novo, porque essa experiência já está internalizada, ele já cresceu com isso. E aí ele ganha um mundo à sua disposição para fazer, ganha liberdade, né? Para se tornar quem ele quer ser, para aprender, para construir algo próprio, né? O que a gente percebe nas constelações é que essa dor é que nos faz crescer, né, Sami? E o principal é que muitas vezes a gente evita. A gente evita olhar para essas dores, para esses acontecimentos do passado, por mais difícil. Eu falo por mim mesmo, porque semana passada eu fiz a live, né, que eu voltei, eu contei um pouco das minhas dores. Ano passado eu tive a perda do meu padrasto, depois a minha mãe teve a loja dela que fechou, que era um karaokê que ela trabalhava junto com meu padrasto, fechou 100%, porque era um karaokê, não tinha como as pessoas virem, né, se sentirem bem, que elas se sentiam antes. Depois veio um câncer. Eu poderia muito ter caído em um estado de depressão diante de tudo isso, né? Porque a gente precisa de muita força. Então, mesmo diante das dificuldades, a gente olha para a dor. Quando a gente reconhece essa dor, é que a gente reconhece a nossa força. É quando a gente acolhe as nossas sombras, todos os desafios que a gente passou na vida, ele está do nosso lado. Na verdade, ele está atrás de nós. Então, é essa força que nos mantém vivos, que quando a gente aprende isso, a gente sabe os nossos limites. Nós nos reconhecemos como seres limitados, quando reconhecemos as nossas sombras e as nossas dores. Então a gente começa a ver que nós não somos heróis que conseguem salvar os antepassados, que conseguem salvar os pais. Nós também temos os nossos limites, nós temos o nosso destino. Acontece que durante muito tempo a gente vai vivendo um destino que não é o nosso, que é o destino de outra pessoa. A gente fica identificado com um amor tão profundo que nos faz sentir pertencente ao nosso sistema familiar, que a gente tem a dificuldade de soltar. Mas é também quando a gente reconhece essas dores que esse antepassado passou, que a gente também vivenciou um pouco disso e acolhe isso na nossa vida,
é que a gente pode caminhar para a nossa felicidade, para o nosso verdadeiro lugar. E a constelação nos revela isso. Eu falei um pouco de direito com você, é porque eu lembro sempre de uma frase do Napoleon Hill, que hoje para mim faz todo sentido. Ele diz o seguinte: o advogado, antes de conhecer as leis jurídicas, deveria conhecer as pessoas e as leis da vida. E o que o Bert fez é nos presentear com as leis da vida, que a gente pode reconhecer quais são as leis que regem o sistema. A gente pode reconhecer as dores daquele cliente, e a gente pode levar o cliente não para uma solução de um conflito, mas para trazer a paz interna. A gente não sabe qual vai ser o destino dele, mas naquele momento, quando ele consegue acolher as suas dores, reconhecer de forma profunda o que houve na sua vida, é que ele pode caminhar em frente, pode seguir a sua vida. Por isso que eu gosto tanto desse movimento. Você veio antes, sabe? Você está desde 2004 nesse movimento. E desde então, o seu entusiasmo só cresceu, você nunca se separou disso. A gente consegue ver pelo seu sorriso, quando você fala nas constelações, o seu amor, e isso é muito importante. Porque você, como uma pessoa que veio antes e continua propagando isso cada vez mais, nos mobiliza a perpetuar isso. E é o que Bert fez. Bert, se tivesse continuado, eu tenho certeza que ia chegar um novo movimento, né? Porque ele começou as constelações de forma mais fechada ali, de forma estruturada, falando, guiando, né? Facilitando. Aos poucos ele foi chegando às constelações do amor, como que é? Do amor do espírito, como que é que se chama essa? Movimentos do espírito. Movimentos de espírito que não se fala nada. E a gente vai reconhecendo que a gente vai mudando na vida, porque a gente tem que estar a serviço do movimento. É o que eu gosto de falar sempre, que todos nós estamos no mesmo barco, né, Sandro? Todos nós recebemos uma vida, todos nós temos um pai e mãe. É a forma como a gente olha para os nossos pais, é que a gente olha para essa vida. E faz algo de bom com esse presente que a gente recebeu. Então, eu sou muito grato por tê-lo aqui. Daqui a pouco eu tenho algumas perguntas que o pessoal pediu para eu trazer, viu? Aí já vou começar a falar com você. Mas esse é um momento de gratidão, de receber mesmo o que veio de você, e que a gente possa levar esse movimento sempre com amor e com um olhar de humildade, que é o mais importante, né? Porque às vezes eu sinto que a gente começa a compreender as dinâmicas, a gente quer botar o dedinho ali, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que intervir o mínimo num caso de um cliente, de um paciente que veio, ou até mesmo na parte dentro de um processo judiciário. Pois é a própria parte, é o próprio cliente que reconhece a sua força quando ele compreende os conflitos que ele vive. Isso é o mais bonito. Eu acho que quando a gente fala de consciência, quando a gente fala de despertar da consciência, esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, de quase 600 mil pessoas terem morrido, perdido a vida, é para a gente aproveitar isso daqui, fazer valer a pena. A pandemia ela veio para nos dar um olhar diferente de como a gente olhava a vida antes. Inclusive para a tecnologia. Você mesmo não era uma pessoa que estava toda hora aparecendo, né, Sam? Você era uma pessoa mais contida nesse movimento de falar sobre as constelações. Hoje você faz live toda semana. Isso é muito bom. A gente recebe isso com gratidão, porque olha só o que a pandemia veio nos trazer. Ela veio nos trazer um olhar de humildade perante a vida, para que a gente possa fazer algo de bom com isso e crescer. E esse movimento da tecnologia, que eu costumo falar também, ele nos permite sair cada vez mais daquele estado de luta e fuga, para que todas as pessoas possam alcançar uma prosperidade, um merecimento, e todo mundo tenha uma vida boa, porque não existe concorrência. Concorrência é uma ilusão, sabe? Porque quando você fala de algo bom, algo despertado da consciência, é algo maravilhoso, entende? Eu acho que a gente devia... A gente olha a grandeza da vida, né? Você falou no sentido profissional, de ajudar um cliente e tal. Mas a dinâmica de pais e filhos, e os filhos com seus próprios filhos, a dinâmica é a mesma, a ordem é a mesma, né? Desse rio fluindo, a dinâmica da vida. E a vida tem uma grandeza que é tão maior do que cada um de nós, e quando nós nos colocamos a serviço da vida, então nós deixamos que a vida flua através da gente. Né? E se a vida flui através de nós, não tem espaço para ficar questionando, ou para ficar disputando, ou ficar achando que questionando os pais, ou tudo como veio, nós simplesmente nos colocamos a serviço. E aí o que vem da fonte pode jorrar através de nós,
para que a gente possa distribuir também para muita gente. A vida é muito grande, né? E a constelação pode ser usada a serviço da vida. A pessoa pode pegar a constelação para usar de forma egoística também, né? E falar, isso aqui é meu e eu vou usar para propósitos particulares, isso aqui não interessa para mim, isso aqui interessa. Ela pode fazer isso, ficar pensando, racionalizando, monetarizando, né, de uma determinada forma. Ou pode, assim, se colocar a serviço desse movimento da vida. Como é que isso vai fluir melhor através de mim? Isso não é só na maneira como se utiliza profissionalmente a constelação ou qualquer outra coisa. É uma postura diante da vida. É uma postura diante da vida, é um servir. É claro que isso também, porque está dentro das ordens do amor, né, dentro das leis sistêmicas, a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber. Então, para honrar tudo aquilo que nós recebemos, essa bênção que é a vida, que é os aprendizados aos quais tivemos acesso, as dificuldades que nós tivemos, o merecimento de superar, né, são os maiores aprendizados, né? Normalmente, aquelas pelejas, aquele desafio que superado poxa, isso aí eu cresci com isso eu posso falar disso porque eu vivi, né? Então tem valor. As dificuldades passadas têm um grande valor, né? Não é algo para eu ficar me lamentando, é algo para eu trazer comigo como algo de valor, né? Isso me dá valor. E aí, para honrar toda essa riqueza da vida, que inclui as facilidades e inclui as pelejas também, né? Para honrar essa riqueza, a gente tem que valorizar ao máximo. Valorizar significa distribuir, porque quanto mais gente se valer, se beneficiar desse valor, mais o valor vale, né? É que nem assim, você ganha uma montanha de dinheiro e você deixa parado, mofando e não coloca a serviço da vida, qual é o valor? É um dinheiro parado, né? Agora, você investe em um projeto social, você investe em algo positivo, em algo que vai promover saúde, educação, bem-estar, então você está valorizando, né? Então, tudo que a gente recebe, a gente dá valor na medida em que a gente transmite, né? E, ao mesmo tempo, para que isso que é transmitido tenha valor, a gente precisa respeitar as ordens sistêmicas, que inclui o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque uma pessoa que recebe uma coisa com muita facilidade não dá valor. O que é distribuído gratuitamente, às vezes a pessoa pode receber um diamante na rua, né? Toma aqui, de graça, ela já vai achar que não vale nada, vai jogar fora, né? Então, um diamante, ele tem mais valor quando a pessoa sabe o que custou, né? Algo que foi fruto de trabalho, ela valoriza uma árvore, né? A pessoa não plantou árvore nenhuma, ela ganhou uma motosserra e sai cortando, e acha que a vida é isso, né? Mas e quem plantou a árvore, né? E a história que essa árvore tem? Então isso vale para tudo na vida. E a constelação, ela mostra para a gente como que nós podemos valorizar toda essa força que cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma grande força. A vida é grandiosa, e não é grandiosa só para mim, para você, é grandiosa para todo mundo que abriu os olhos para enxergar tudo que aconteceu para cada um chegar até aqui e todo o potencial que tem para seguir adiante, né? Se a gente se abre para essa grandeza, a gente fica ao mesmo tempo pequenininho, então não precisa ficar esquentando a cabeça, preocupado, achando que é melhor que ninguém. A gente é pequenininho, mas tem esse potencial de fazer jorrar essa fonte, né? E transmitir adiante. É muito bonito. É lindo demais, Samir. Eu fico muito encantado assim com o jeito que você fala, porque a gente vê que você vive isso, sabe? A gente fica encantado com a beleza do que as constelações fizeram na sua vida. Você fez a sua primeira constelação lá em 2004, não foi? Pelo que eu li no livro. Olha aqui, pessoal, o livro do Samir. Se vocês quiserem depois, olha, saber um pouquinho mais desse livro do Samir. Que livro bacana de ler, né? É um diálogo bem corrido, simples e fácil. Parabéns aí pelo aprendizado que está a serviço da vida aí. Olha o dar e receber aí. Que legal. Não é só para advogados, para operadores, não é um livro de direito. É um livro de leis sistêmicas, de leis da vida mesmo, né? De relacionamentos, porque as questões que vão para o judiciário, eu falo de questões que vão para o judiciário, né? De relacionamentos de casal, de guarda, de violência, de crimes, mas são as dinâmicas da vida, são relacionamentos e que podem ser evitadas, né? Todas as pessoas que vão para o judiciário, ou porque são intimadas, ou porque vão buscar
alguma reparação, vão buscar justiça, se elas souberem, se elas conhecerem bem as leis sistêmicas, as dinâmicas que regem os relacionamentos, elas podem, na maioria dos casos, podem evitar. Ou quando vão para o judiciário, podem ir com uma postura mais efetiva também, que traga uma postura que traga uma solução, né? O advogado, então, se ele souber essa postura, ele vai ser muito mais efetivo para ajudar o cliente, no sentido do cliente de encontrar uma solução que o cliente fique mais feliz, que o cliente se liberte daquela situação sofrida, né? Não só ganhar ação, perder ação, ganhar um recurso ou não. Quantas pessoas ganham uma indenização e continuam sofrendo, ou ganham dinheiro e perde. Tem gente que tem facilidade para ganhar dinheiro e o dinheiro vaza, a pessoa não consegue segurar, não consegue render, né, fazer algo de bom com isso, né? E outras têm algum bloqueio mesmo para ganhar dinheiro, ou bloqueio com amor, né? Alguém perguntou, isso vale para relações, para valores materiais, esse equilíbrio? Vale também, né? E existe um componente anímico da alma, assim, né? Existe um componente emocional que está por trás das dinâmicas de dinheiro também, está por trás das dinâmicas de trabalho. Então, quando essas ordens do amor são respeitadas, também o dinheiro está dentro dessa ordem, também o dinheiro está a serviço da vida, e pode... Dinheiro é alimento. Dinheiro é alimento. É Dinheiro nutrição, né? Como o Bert fala. é... E é muito importante essa visão. Sam, eu queria tirar uma dúvida com você, que está aqui nas perguntas. O pessoal perguntou que a constelação para você não é uma profissão. A sua visão. Olha, ela pode até ser, mas na essência não é. Para mim, profissão, advogado é uma profissão, psicólogo é uma profissão, médico é uma profissão, engenheiro é uma profissão. Agora, a constelação ela pode ser utilizada em qualquer profissão. Constelação, Assim, eu vejo, desculpa te interromper, mas eu vejo a constelação como ela é uma filosofia que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Então, ela não é só um conhecimento teórico, mas ela também tem todo um conhecimento científico. Então, a constelação é para qualquer pessoa, né? A constelação é para qualquer pessoa, mas nem toda pessoa está preparada para a constelação. Eu, há 3 anos atrás, se me falasse negócio de constelação, não, você está doido, esse pessoal maluco. Mas hoje, Sam, e faz muito sentido isso para mim, sabe por quê? Porque foi em 2017 que eu vi aquela sua entrevista no Fantástico, e eu vi, juiz promove um evento, que era uma palestra vivencial, no caso, né? E que estava obtendo mais de 90% de acordo. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Mas ele não é juiz ou ele é constelador? Aí, Sam, eu comecei a estudar isso em 2019. Eu fui ficando encantado, porque a gente não precisa se denominar constelador. A gente pode ser um aplicador dessa vivência na nossa vida e ter todo esse conhecimento. Não precisa ser um constelador na prática ali. Não, então vem cá. Fica ali, pega onde você se posiciona, onde se posiciona o outro representante, não é isso. Porque senão a gente começa a instrumentalizar uma filosofia que não é esse o objetivo dela. Eu acho que o Bert sempre quis nos trazer essa leveza do simples. Então a constelação, ao meu ver, tá? Essa é ao meu ver, ela não é uma ferramenta, ela não é um método, ela não é... Você pode chamar de várias coisas, mas ela ao mesmo tempo é tudo isso. Por quê? Porque depende como que você utiliza isso, né? Então, uma meditação pode ser feita de forma sistêmica, uma visualização que, sangue do céu, a visualização dá muito resultado. Quando a pessoa poderoso. fecha os olhos, ela se coloca naquele lugar, ela vai reconhecendo as forças, as energias, e a gente vê com perguntas simples. Qual parte de você que está sofrendo aí dentro? O que isso revela? Para onde eu olho o amor, e a gente vai experimentando. Por isso, desculpa te interromper, mas foi nesse sentido, de falar para as pessoas que a constelação pode ser tudo, desde que usado da forma correta, né? Quando eu comecei a usar as constelações no judiciário, eu não falei que eu ia fazer constelações, né? Eu falei, uma palestra vivencial. O tema era a separação de casais, os filhos e o vínculo que nunca se desfaz. E aí eu comecei assim, explicando, eu falei do que são as constelações, mas eu convidei as pessoas sem dizer do que se tratava, né? Só falei o título. E aí eu comecei a explicar essas dinâmicas sistêmicas, como é que elas atuam, o que pode estar por trás das dificuldades nos divórcios, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se separar em paz, e para seguir adiante também, e novos relacionamentos, e como lidar com os filhos, e a guarda dos filhos.
Comecei a explicar. E aí eu pedi para fechar os olhos e fiz uma meditação, pedindo para elas visualizarem, né, a relação delas com os próprios pais, e depois cada um com o seu parceiro ou ex-parceiro, e aí olhar para os filhos e visualizar algumas frases que indicavam se um tivesse em um lugar, se tivesse em outro lugar, como é que é olhar para um, falar alguma coisa, falar sim para os pais, porque normalmente a dificuldade que as pessoas estão vivenciando já aconteceu no passado, os pais já vivenciaram essa dificuldade, a pessoa sofreu porque os pais passaram por isso, ela rejeitou, falou, eu não vou passar por isso, porque eu não sou fraca igual a minha mãe, eu não sou ruim igual ao meu pai, e a pessoa, quando percebe, tá na mesma situação, né? Então, através de uma aquela meditação, frase, né? a Aquilo pessoa que eu entregou. rejeito, aquilo que eu encontro, né? É. Aí, quando eu vi, tava todo mundo chorando, assim, se emocionando e tal, e com muita frequência, nessas vivências no fórum, as pessoas que não fazem a constelação, que ficam só assistindo, mas numa meditação, num exercício, as pessoas falam, nossa, aquilo foi tão transformador, aconteceu tanto que esse índice de mais de 90% de conciliações não é só das pessoas que fazem a constelação, é entre todos os que participam, que ficam só assistindo, porque tem um efeito assim em todos, né? Essas meditações têm um efeito incrível. É uma constelação também. Constelação não é só uma técnica, né? É É isso. essa ciência, para quem quer chamar assim, né? O Bert Hellinger falou que é uma ciência dos relacionamentos. Eu vejo que é. Agora, depende do conceito que se tem de ciência, né? A gente pode dizer também que é um portal de uma nova cultura. Constelação traz uma cultura, Uma nova né? Que é uma consciência. e essa nova cultura, ela vai influenciar nas leis, já está influenciando nas leis, na interpretação das leis, na elaboração das leis. Por exemplo, como lidar com questão de alimentos, como lidar com alienação parental, Parental. né? Alguns crimes que as pessoas ainda têm uma resistência, mas as coisas que o Bert Hellinger fala em relação às leis sistêmicas, elas podem ajudar muito a reduzir a incidência de crimes sexuais, de crimes patrimoniais, de crimes de violência, né? Por quê? Porque a pessoa está enxergando algo de forma inconsciente, né? Tá recebendo um movimento inconsciente onde ela está repetindo alguma tragédia que aconteceu no passado. E aí ela estabelece uma relação, acaba vitimando uma outra pessoa que não tem nada a ver, mas essa outra pessoa também está com alguma fragilidade, também está deslocada sistemicamente na sua família e se expõe de uma forma fragilizada a ser vítima de uma situação ruim, né, de uma situação criminosa. Então, trata-se de empoderar as pessoas encontrarem o seu lugar de força e terem mais consciência de quem são e com quem estabelecem suas relações e como estabelecem suas relações. Isso vai liberar as pessoas, né? As pessoas podem se libertar das dinâmicas de sofrimento. Independente, aí a questão de como o juiz vai julgar, ela fica menor, ela não importa tanto, né? O juiz tem o seu dever, o juiz tem o seu dever, o Estado tem o seu dever de garantir o cumprimento da lei, isso não isenta o Estado de cumprir o seu dever, mas para o cidadão, em vez dele ficar fragilizado esperando que o Estado resolva, ele vai ter condições de se resolver na vida e deixa que o juiz julgue, né? Por exemplo, um filho que sofreu um abuso do pai, esse filho ele vai passar a vida sofrendo se ele for responsável pela acusação ao pai ou pela prisão do pai. Ele vai sofrer porque ele se identifica com o pai. Sistemicamente, ele sabe que o pai está dentro dele e ele ama o pai. Por pior que tenha sido, por mais sofrido que tenha sido a situação, o filho tem um amor profundo por ambos os pais, independente do que eles tenham feito. E por isso que um filho julgar o pai gera tanto sofrimento, né? E aí, como é que o filho se libera? Isso é uma crítica que muitos fazem às constelações, né? E algumas pessoas criticam o Bert. Falam, o Bert defende abusador. É E não é porque nada disso. as Não é defender o constelações, as abusador. leis da vida, né, Sam? As leis da vida, elas não visam o que é moral. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem hábitos, lá na China tem hábitos, lá no Japão tem outros hábitos. Imagine se fosse contemplar todas essas leis, as leis da vida, se fossem inferiores às nossas próprias leis. Então, É, não.
Não tem como. Não são leis morais. Não são leis São morais. leis que fazem com que o amor flua, Uhum. né? Que podem ajudar um filho a se libertar de uma dinâmica de sofrimento. Isso sim, não tem nada a ver com moral. Agora sim, se alguém cometeu um crime, então é função do promotor de justiça, da polícia, do juiz, cuidar desse assunto. Mas o filho, ele pode se liberar. Então nós estamos, por quê? A serviço da vida, é importante que o filho se libere para não repetir a dinâmica, para não procurar novamente a dinâmica, para não viver preso em algo que não vai lhe ajudar na vida. Né? Vai ajudar na medida em que ele se libertar. E que isso sirva de impulsionamento para ele, para se superar. Né? Numa família em que houve um crime ou um abuso, por exemplo, pode acontecer de alguns filhos terem posturas distintas. Por exemplo, um filho pode se identificar com a vítima e viver sofrendo e voltar e repetir a situação e ser vítima de outras situações parecidas e até morrer assassinado, assim como algum antepassado morreu, né? Outro filho pode se tornar um agressor, um abusador, se identificar com um assassino, com um agressor e repetir esse destino. Um outro, dependendo da sua postura interna em relação ao passado, ele pode fazer algo de bom com o que aconteceu. Falar, olha, eu vejo o sofrimento dos meus pais, eu tomo isso em mim, isso me marcou, eu acolho essa marca e, em homenagem, para que isso não seja em vão, eu vou fazer algo de bom com isso, a serviço da vida. E esse filho vai se tornar um policial, um terapeuta, um advogado, um promotor, um juiz, né? Vai ajudar as pessoas para que elas possam ter uma vida melhor, e a pessoa pode ser muito boa, justamente com a força daquela tragédia que aconteceu no passado, né? Pela superação. Então, tudo depende, a maneira como cada um se conecta com a vida e com as leis, com as dinâmicas sistêmicas, vai determinar o poder pessoal dela para crescer, para se desenvolver e para fazer algo de muito bom na vida. E a favor, né? Pelos seus filhos, por outras pessoas. Com certeza, Sami. O que você falou é muito importante, porque é o modo como a gente interpreta os fatos que determinam a nossa realidade, né? Essa é a fórmula da realidade que o doutor Fernando fala muito e eu utilizo na minha vida, porque não adianta você ter uma interpretação um tanto negativa, um tanto pessimista da vida, sendo que aquela interpretação é apenas sua. Então, muitas vezes a gente vai precisar desse conhecimento para que ele nos liberte de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Porque se esse sofrimento, essa dor, continuar persistindo, alguém lá na frente vai ter que compensar, né? Porque é uma dor que permanece no sistema. E a gente precisa acolher essa vida com amor, acolher os acontecimentos. É muito estranho, dois homens aqui falando de amor, mas aí a gente começa a ver que isso começa a se tornar algo tão natural, porque é a nossa essência, né? O Ciri Prembraba tem uma fala que me impressiona muito, que é: assim como o sol aquece e a água sacia, a essência do ser humano é amar. E foi isso que o Bert nos presenteou. Então, cada vez que a gente puder falar mais sobre isso, nos nossos grupos de amigos, é claro que a gente começa a identificar as nossas funções. A função dos meus amigos, se eu começar a falar disso ali, eles vão zombar de mim. Mas a gente começa a levar essa função para aquelas pessoas que já têm uma mente mais aberta. A gente começa a divulgar essa filosofia para o mundo, para cada vez mais a gente possa viver num lugar melhor. Porque é isso, quando eu me torno melhor, o mundo se torna melhor. A mudança que eu quero ver no mundo, ela começa por mim. Né? É algo que eu acredito muito. Porque se a gente acreditar que o outro precisa fazer, não, que o governo é quem precisa agir, a gente vai começando a perder a nossa força. A gente só recupera a nossa força quando a gente aceita a realidade, aceita que os problemas existem e a gente faz a nossa realidade conforme aquilo que é. E aí é nisso que a gente reside essa potência para a gente conseguir construir bons relacionamentos, para que a gente comece a respeitar os nossos pais e comece a entender que todos pertencem, todos estão no mesmo barco, então a gente não pode deixar ele afundar, né? Então, Sammy, eu acho muito importante essa visão. Acho que você traduziu bastante essa filosofia do despertar da consciência que a constelação nos possibilita. E eu queria agora fazer uma pergunta
que o pessoal trouxe aqui, existe algum momento apropriado que você aplica as constelações lá no fórum? Quando você sente que é o momento certo? Olha, depende das oportunidades, né? Eu observo o campo, né? A abertura das pessoas, os advogados, para aplicar alguma prática, algum exercício. Então, normalmente nas audiências, né? É claro que eu utilizo esse conhecimento nas decisões, nas sentenças, quando necessário, só que o principal são as vivências coletivas. É o que dá mais efeito. Então, todo mês, atualmente está suspenso, né? Porque a gente não está podendo fazer atividades presenciais, assim, com tanta gente, mas todo mês a gente convida algumas dezenas de pessoas que com processos com o mesmo tema, as pessoas se reúnem no salão e a gente faz algumas constelações, às vezes 2, 3 constelações, faz um exercício, uma demonstração, uma meditação, algo assim, 3 horas, né? Uma manhã normalmente. E é algo que tem um efeito em todas as, digamos, 50 pessoas que estão presentes. E aí depois, nas audiências, a gente chama as pessoas que estão nos novos processos. Então, o processo entrou, a gente convida para constelação, antes da audiência de conciliação. Aí, algumas semanas depois, marca a audiência de conciliação e as pessoas já chegam e as conciliações fluem, assim, que é uma beleza, já se olham diferente, elas já abaixam as armas, né? Aquela coisa, normalmente chega na primeira audiência, pronto, aquela resistência, aquela, é agora que eu vou me vingar, né? A pessoa já chega, vamos olhar juntos para qual o movimento que pode me liberar dessa situação, que pode estar a serviço da vida, a serviço do amor com os meus filhos, o que vai libertar mais. E aí as pessoas têm mais facilidade para olhar juntos, para onde seguir, né? Não precisa seguir juntos, mas olhar juntos qual que é a melhor forma de ambos se liberarem para serem mais felizes dali para frente. E aí isso facilita os acordos fluem muito mais rápido, as audiências são mais rápidas, o índice de recursos é muito menor, de desistências, às vezes assim, as pessoas se arrependem, aí propõem uma nova ação, ou recorrem, ou algo, elas voltam para o judiciário quando a coisa não é bem feita, né? Quando não traz essa libertação. Uma decisão judicial está muito sujeita a recurso, a descumprimento, e quando as partes estão com esse olhar juntos para onde que é melhor seguir, qual a melhor postura, onde que é melhor ceder, para se liberar, né? Às vezes ceder é uma libertação também. Da pessoa soltar, falar, olha, isso aqui É um eu solto, recomeço, né? É um isso, o que eu recomeço. te dei fica para você, com amor, e agora eu sigo a minha vida, eu tomo com amor o que eu recebi, sigo em frente, e você também tá liberado. Assumo o meu 50% de responsabilidade do que deu É, certo, do que deu errado, e você fica com o seu e siga o meu destino. aí a pessoa percebe que, depois de um movimento assim, se ela recorrer, se ela executar, qualquer coisa vai prendê-la de novo, ela vai voltar para trás, né? Então ninguém quer, e aí as pessoas não voltam. Aí as pessoas têm direito, se dão direito a um novo relacionamento diferente, porque aquele lá já foi liberado. Se a pessoa não consegue se liberar de um relacionamento passado, ela não consegue se entregar para um novo. O novo vai ter problemas porque Mas a ela vai gente, chegar presa no passado, né? Então, é algo assim que vai muito além da solução de um processo. isso. E É uma algo coisa que que eu dá um... percebo também, Sami, é que muitas pessoas buscam um processo e evitam buscar a solução para que o relacionamento se mantenha. Eu já vi casos, não sei se você já viu casos, acho que no seu livro você fala também de um caso desse, né? Que uma advogada amiga Sim, sua ficava inconformada, como assim? Esse processo já fez de tudo e não chega a solução, não acaba. Mas a gente percebeu que aquele era o único vínculo que ainda unia o casal, o processo. Então a gente começa a perceber que existem muitas dinâmicas que fogem da nossa compreensão. E se a gente começar como profissional, como pessoa, a julgar todas as coisas que nos acontecem, né, que a gente vê diante, a gente vai ficar sobrecarregado, vai ficar pesado. Eu vejo que nesse estado que você se coloca como um facilitador dentro do conflito já no judiciário, fica algo mais leve para você. Você não se sobrecarrega porque você compreende que a sua decisão é uma decisão aparente, é uma decisão que vem dos processos, do que as pessoas falam. Então você se liberta um pouco
dessa necessidade de julgar, de ser o julgador, de ser o superior dentre os que estão ali presentes, né? Você se coloca como um ser humano que exerce uma função judiciária, e aí nesse lugar você dá o seu parecer dentro do processo. Eu acredito que isso é algo que torna a sua profissão até mais leve, né, Sam? Porque se você fosse um julgador que acolhesse as dores de uma parte, colocasse, não, ele traiu, ele está errado, eu vou acabar com ele, você estaria se emaranhando nesse conflito. Então, cada vez mais você estaria se identificando com algo do seu passado e não se libertaria para seguir para o seu caminho. E é por isso que o judiciário tem uma nova missão: possibilitar às pessoas a solução dos seus conflitos para que elas sigam a vida. A constelação vem de uma forma até preventiva, né? A pessoa busca... Hoje eu trabalho com as constelações dessa forma, para que as pessoas possam compreender as suas questões de forma mais profundas. A partir do momento que já tem um conflito, a gente busca através da mediação. Não deu certo mediação? Processo. Mas aí agora, aquele processo com a visão sistêmica, eu no meu lugar, o cliente com aquelas questões que ele tem ali para resolver, e eu vou mostrando os caminhos. A gente vai trazendo a inclusão, ainda mais se tiver um filho, né, Sam? Se tiver um filho no meio do caminho, a gente percebe o quanto é importante o outro da relação perceber que o outro existe dentro daquele filho, né? Que aquele filho é 50% um, 50% o outro, e que foi graças à união desse casal que teve um filho. Então, quando a gente vê uma mãe ou um pai falando mal do outro parceiro, aquele filho começa a perder a sua identidade. Isso é muito pesado para uma criança ou para qualquer pessoa. Então, a gente começa a aplicar essa visão sistêmica também nos processos, as coisas começam a se desemaranhar mais facilmente. Por isso que eu acho que o caminho da constelação vai ser muito rico ainda, né? Como eu falei, se o Bert estaria aqui, poderia ser as constelações quânticas, não sei o que iria acontecer, porque alguma coisa iria acontecer. Ele sempre esteve à disposição desse movimento, nunca parou, com muito amor foi levando adiante. Hoje a gente vê a medicina aplicando as leis sistêmicas, a gente vê o direito aplicando, o judiciário, a gente vê a nutrição, a gente vê que é possível toda pessoa conhecer as leis sistêmicas e aplicar na sua vida. E aí a gente vai começando a compreender o nosso lugar, a gente começa a fazer o bem que a gente quer no mundo, porque a gente sabe que aquilo retorna de alguma forma. De algum jeito estamos aqui, somos pequenininhos, mas fazemos parte dessa mudança, dessa evolução que o mundo precisa, talvez, né? A gente vive um momento de muita dor, um momento de muitas perdas, né? Então, se a gente puder mudar, fazendo algo que seja positivo para a humanidade, isso é bom demais. Verdade. É isso aí. Deixa eu ver se nós temos mais alguma dúvida aqui, Sami. Alguém perguntou aqui, qual caminho você acredita que a constelação vai seguir e qual é o seu maior sonho? Qual caminho? Que a constelação vai seguir. Eu acho que quem tem que caminhar bem somos nós, né? A constelação, ela tem uma função de clarear o caminho, na verdade. Se a gente souber se colocar à disposição, eu acho que isso é importante. Não é a gente usar a constelação, a constelação não é o objeto, né? Nós somos a ferramenta, né? Nós somos a ferramenta. A constelação, ela mostra, ela abre, ela clareia. Se a gente souber utilizá-la dessa forma, ou nos valer, né, desse potencial que a constelação que ela tem de mostrar para a gente qual o caminho da pacificação, a gente pode se beneficiar muito. Ela tem um potencial imenso para a humanidade, em diversas áreas. Eu nem sei assim, o tamanho do potencial dela. É algo realmente a serviço da paz na humanidade. Agora depende da gente se colocar a serviço, né? Se curvar. O que a constelação mostra? Não é um oráculo. A constelação não é um oráculo. Ela revela as leis sistêmicas. Ela mostra como é que a coisa é, né? Qual é a atitude, qual é a postura que vai gerar emaranhamentos, que gera sofrimento, o que está contrário à força do amor e o que está de acordo com o fluxo do amor. Então a gente observa e obedece. Então nós é que nos colocamos, qual o caminho que a gente vai seguir? Essa é a pergunta. É verdade. Né? Se a gente seguir a favor da vida, a constelação está aí para nos facilitar.
esse caminho a favor da vida. Se a gente E a outra passa, pergunta, se a gente passa adiante todo esse conhecimento, né, consequentemente a vida vai nos retribuir. É isso, o fluxo é esse, né? Vieram gerações, a gente vê gerações à nossa frente também, e que seja assim, né? Porque se existe um fluxo natural, é o fluxo da vida. Esse é o fluxo do que é saudável, que a gente deve seguir e que vai nos levar para um lugar melhor. A gente sabe onde é esse lugar? Não sabemos. Mas a gente entrega, a gente confia e aguarda. Porque às vezes a gente vai estar lá dançando, vai estar cantando, mas às vezes a gente vai estar quietinho, que é um movimento onde as coisas acontecem também no nosso silêncio, né? Que Agora, talvez tenham perguntado isso aí, porque algumas pessoas estão querendo regulamentar as constelações e como que vai regulamentar, e se vai restringir, e em tal situação não é bom usar constelação, e não é para usar assim, não é para usar assim. Ó, se a gente puder não causar problemas, não impedir o fluxo, né, de algo que está a serviço da vida, já é uma grande coisa, porque a vida flui por si mesma, né? A gente só precisa entrar no fluxo. E não usar irresponsavelmente também, né? Claro, né? Mas isso não é só constelação. Qualquer instrumento, qualquer conhecimento que for usado de forma contrária à vida, vai ser prejudicial. Então, qualquer prática, não é em si boa ou ruim, né? Até o sexo, se for ver, né? Isso que todos gostam tanto, né? Mas, dependendo do uso, também pode causar muita dor. Ou pode ser algo maravilhosamente a serviço da vida e que recomendável e necessário, né? Então, a comida, né? Comida é uma coisa boa, mas se a pessoa se entope de tranqueira e não respeita as necessidades do organismo, o excesso, a falta, né? Tudo na vida. a Então, gente tem, constelação também com tá aí certeza. a serviço. A gente tem que A gente tem que observar aprender. tudo, né? Eu acho, sabe, que a gente deveria seguir pelo caminho de menor intervenção. A constelação, como a gente pode sintetizar nessa conversa, é que a constelação é para todos. Constelação pode ser para o psicólogo, pode ser para o professor, pode ser para o mediador, para o advogado, para todo mundo. Então, a gente não pode se agarrar à constelação assim e dizer, nossa, porque o Bert mesmo nunca fez isso. O Bert foi psicanalista, foi teólogo, foi filósofo, mas ele nunca se reconheceu como tal. Imagina se ele trouxesse esse reconhecimento para si, as constelações não teriam chegado a esse lugar. Ainda mais se ele tivesse ido lá para os montes, né? Porque a gente vê que o pessoal, quando chega ao nível de consciência, se isola porque sabe que vê que a humanidade não está caminhando. Então, o Bert fez totalmente o contrário. Ele foi na luta, contra a correnteza e colocou esse movimento mais adiante. Ele desvirtuou aquilo que o movimento da terapia de grupo colocava algumas pessoas, ele colocou multidões. Então, a gente vai vendo que esse negócio de regulamentar algo que simplesmente senão é a mesma... Desculpa entrar nesse lado aqui espiritual, mas regulamentar Deus, a constelação simplesmente também. São leis que regem a vida. Então a gente não pode querer segurar algo que simplesmente algo que a nossa compreensão não consegue definir. Eu vejo um monte de gente definindo o que é constelação, mas a gente nunca vai conseguir explicar o que é. Porque aconteciam as constelações de uma forma estruturada. Hoje elas acontecem com os movimentos da alma, os movimentos do espírito. Então, cada vez que a nossa mente busca conceituar algo, a gente perde a essência. E eu acho que o movimento da constelação é justamente o contrário, é levar o amor para todos os lugares, onde todos possam aprender, todos possam falar de constelação, e aí sim, o lugar onde a gente vive vai tudo melhorando, as pessoas vão se adaptando, vão sabendo que o amor é aquela força que une e também diferencia. Eu acho que esse é o momento, né? A gente falou um monte de coisa, que eu espero que chegue mesmo nas pessoas, que elas possam utilizar esse conhecimento. Foi uma live muito rica. E a última pergunta foi, qual é o seu maior sonho, Sam? Você ainda tem um sonho? Porque você já conquistou tantas coisas na vida, né? Já passou pelas dificuldades lá atrás, quando trabalhava como advogado, depois chegou ao judiciário, depois teve as dificuldades como juiz, substituto para poder aplicar as constelações, depois começou a colocar as constelações em movimento. Hoje, qual seria o grande sonho do Sam dessa vida? Olha, eu sou uma pessoa... Tô remando aqui na vida, viu? Remando no trabalho, né? Realmente, eu gosto muito do meu trabalho, amo o meu trabalho, assim, tanto o trabalho no judiciário,
quanto como professor, né? Me considero abençoado por isso. Mas eu quero ver meus filhos crescendo felizes, saudáveis, né? Meu casamento prosperando. Que é um trabalho do dia a dia, não é algo assim pronto, já conquistado, né? Eu acho que seria até perigoso cantar vitória em relação a isso, porque a vida segue em frente. Estamos aí, trabalhando pela paz. Também estou nessa, trabalhando pela paz na minha vida, nas minhas relações, na minha família, entre e para além, né? Para as pessoas que eu puder auxiliar também. Então, tô nessa, no mesmo barco, como você falou, assim, a mesma busca, Pois é, busca de paz. que esse barco não seja o Titanic, né, Sammy? Que a gente, a gente Termo pode... paz, Vitor. Oi? Dinheiro facilita a paz, né? Para mim, o dinheiro estando a serviço da paz, e que tem esse potencial do dinheiro estar a serviço da paz, maravilhoso. Agora, o objetivo mesmo é paz, né? É, Admiro muito quem tem paz, independente do dinheiro, o porque dinheiro vem, realmente a paz é o essencial. o dinheiro vem para proporcionar os nossos sonhos, né, os nossos objetivos. Ele tem aquela função. O dinheiro ele é uma energia, né, como o Bert nos fala, mas ele tem uma energia tanto feminina, que é aquela da segurança, que a gente precisa ter um pouco guardado, né, vai que acontece imprevisto, e tem a energia do movimento, que é a energia da aventura. Então, se a gente puder colocar isso na nossa vida, essa energia em movimento, em algo, em torno de algo que seja maior para a humanidade, para que a gente possa cada vez menos se identificar com o Vitor. Eu sou o Vitor aqui, mas quando eu fecho os olhos, eu sou o Vitor, parte de algo muito maior. Então, eu acho que é essa a maior experiência que eu estou tendo aqui com você, nessa vida, depois de todas as dificuldades que eu tive. Hoje eu vejo que eu simplesmente estou ali com você no barco, a gente está remando, e para onde vai não sabemos. Mas vamos remar juntos, né, Sammy? Muito obrigado, Isso viu? aí. Muito obrigado pela sua presença, a presença de todas as pessoas. Vamos fazer uma foto só para tirar um print aqui desse dia? Aqui. Aí. Sami, gratidão. Se as pessoas quiserem te achar, é só ir no seu Instagram, @Sami. Sam Storch. Sami Ó, Storch. tem a página direitosistêmico.com.br, aí tem link para quem quiser comprar o livro, para quem eu tenho um curso online também, né, curso online bem legal, assim, direito sistêmico e constelações familiares. Tem a comunidade que a gente se encontra, faz exercícios práticos ao vivo, né, uma vez por mês, tem encontros, um monte de material para estudar, vídeos, textos, direitosistêmico.com.br. Lá tem. E o meu Instagram, Sam Storch. Pronto, Sami. Sami, então é com gratidão que eu encerro essa live aqui. Foi uma grande oportunidade de conhecimento. Você é um grande mestre. Os seus conhecimentos estão a serviço da vida. Tudo que você recebeu lá do Bert, das possibilidades que ele te trouxe, né? Porque você perguntou para ele muitas vezes como que eu posso aplicar isso na minha profissão como juiz. E finalmente você conseguiu chegar nesse lugar. Eu acho que seria esse o seu maior sonho que foi realizado, né? Então, é com muita gratidão que eu encerro aqui. Obrigado a todos que estiveram nesse momento. E até a próxima, viu, Sami? Conte comigo. Um forte abraço. Grato, Vitor. Valeu a todos que nos acompanharam aí. Um abraço a todos. Tudo de Tchau, bom. tchau, pessoal. O Despertar está só começando. Licença.